Como que eu conheci o meu marido sem saber sobre lei da atração? Vamos lá conhecer essa história? Sim! Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jana Narcisse, eu sou terapeuta energética e sou consteladora familiar. E no vídeo anterior, onde eu trouxe o meu depoimento, contando um pouco da minha história, da minha trajetória, como que eu cheguei a ser terapeuta, consteladora, eu trouxe isso também lá, falando sobre lei da atração, que eu conheci meu marido sem saber sobre lei da atração. Eu atraí o meu marido sem saber lei da atração. Bom, para quem não sabe o que é lei da atração, é aquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente atrai. E por que que você acha que muitas vezes você acaba atraindo o negativo? Porque é o que já está automático rodando aí dentro de você. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não sei por que que nada dá certo para mim. E tá lá vibrando, né? Na escassez, no vitimismo, né? Ai, que nada funciona, nada dá certo para ela. E automaticamente você atrai isso. Não tem uma passagem da Bíblia que fala assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu? Exatamente isso, é a lei da atração. Então, ou seja, a lei da atração não é só para trazer a abundância, a prosperidade, atrair isso, mas você está vivendo a lei da atração o tempo todo, né? Isso é só um exemplo, tá, gente? Não quero trazer muita coisa. O assunto aqui é como que eu conheci meu marido sem saber sobre a lei da atração. Bom, em 2016, eu ainda era evangélica, ainda estava na igreja, e aí ali numa roda de conversa entre a pastora, acho que tinha mais duas amigas, a gente estava falando sobre casamento, essas coisas, né? E eu era solteira, né? Eu era solteira, mas assim, na minha visão, assim, de verdade, eu achei que eu não ia casar mais, que ia ser só eu e a Lívia e pronto, não ia ter mais um relacionamento. Por mais que lá no fundo eu ainda quisesse encontrar uma pessoa, né, e casar, que esse sempre foi o meu sonho, ter uma família, na verdade. E aí, quando foi nessa roda de conversa, né, aí a pastora, na verdade, ela falou assim: ah, olha, quando vocês pedirem um varão para Deus, peça com detalhes, tá? Tipo assim, mas ela falou os detalhes no lado físico, né? Como que você quer a pessoa no lado físico. Aí tava passando um rapaz, né, vendendo produto de limpeza em uma Kombi. O rapaz é bonito, ele era branco, tinha os olhos verdes assim. Aí ela até falou assim, ó, tipo um desse aí, ó. Aí eu olhei assim e falei, não, meu marido vai ser um negão de 2 metros, um sorriso lindo, que eu sempre gostei da pessoa pelo sorriso dela. Não sei porquê, mas é uma das coisas que me atrai, assim. E aí, E aí passou. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu sempre tinha uma mania de escrever, né? Eu sempre tive o hábito de escrever, que inclusive eu tenho até hoje esse hábito, onde eu tenho ali minha conversa com Deus. E até, ó, eu fiz um caderno para mim, tá vendo? E aqui eu escrevo o meu dia, escrevo alguma coisa conversando com Deus. E eu tinha esse hábito, eu sempre tive, na verdade. Já tive muitas agendas diárias, ali eu me expressava, né? E aí eu fui para casa e peguei um caderno, né? Que eu tinha muitas escritas, né? E aí eu comecei a escrever o que eu queria, né? Como que eu queria o meu marido, o que que eu queria da minha vida. E eu fiz uma lista, assim, uma lista. Aí eu falei assim,
eu quero uma pessoa assim, aí coloquei os detalhes, não, negão, 2 metros, trabalhador, né, que amasse a minha filha, né, que eu já tinha a Lívia, claro, que amasse a minha filha, respeitasse, né, que me amasse também de verdade como eu sou, porque eu sempre tive, nos meus relacionamentos, eu não podia ser quem eu era, sempre tinha alguma coisa que incomodava a pessoa, então, e principalmente a questão do corpo, que eu sempre tive, mais um assunto que eu vou deixar para depois, eu sempre tive é, dificuldade em aceitar meu corpo, né? Enfim, e aí eu coloquei que eu queria casar no civil na igreja, que eu queria ter mais 2 filhos, né? Um casal, eu até coloquei entre parênteses um casal. Coloquei que eu queria ser empresária, trabalhar para mim, as coisas assim que a gente sempre faz aquela lista, né? E aí passou, né? As coisas foi acontecendo, tudo. Tava na igreja ainda. E aí quando foi em 2017, no início de 2017, eu saí da igreja. Ah, saí, me afastei. E acho que foi até perto do carnaval. Aí eu fui, passei com a minha irmã, né, que ela gostava bastante de sair, ela sempre gostou de sair. Aí saí com ela, a gente foi curtir carnaval, conheci outra pessoa, mas ainda não era, né, os 2 metros. E aí eu tava sozinha, né, já não tava mais com ninguém. Eu falei assim, eu acho que eu vou baixar aquele Tinder. Olha só, gente, que loucura. Eu nunca gostei desse negócio de redes sociais, desse negócio de encontro em redes sociais, né? Mas eu baixei, aí fui ver lá as pessoas, aí eu conheci uma pessoa, né? Um haitiano. Ele falou pra mim, a gente trocou, né? WhatsApp, aí ele falava português. Então a gente trocou o WhatsApp, aí ele falou pra mim que morava sozinho, que era solteiro, mas tinha uma filha. Aí eu falei, nossa, que legal, eu também tenho uma filha. Enfim, a gente foi conversando para se conhecer. Aí acabou que a gente se conheceu, a gente se envolveu, né? Na minha cabeça, né? Tava tudo bem. Porém, quando eu conheci ele realmente, né? Pessoalmente, eu falei, sabe quando você fica naquela expectativa de ver a pessoa e a pessoa for bem alta, assim? Porque eu já tinha falado, falei, ai Deus, manda um negão, um negão alto. Aí, quando eu conheci ele, né, essa pessoa aí, ele era da minha altura. Ainda eu falei assim, nossa, ainda pensei comigo, falei, nossa Deus, eu queria um grandão, um homem alto, né? Eu sempre gostei de homens altos, mais altos do que eu. E aí a gente se conheceu, se envolveu, mas não ficou muito tempo. Ele ficava me enrolando demais, não me atendia, demorava pra gente se ver, sempre enrolava, falando que não podia, que eu não podia ir na casa dele, eu sendo que eu queria conhecer a filhinha dele, né? Que na época ela era um pouquinho mais nova que a Lívia, acho que ela tinha uns 2 aninhos, a Lívia já tinha os 3, mais ou menos, e aí eu queria, né, a gente se conhecer melhor, mas sempre dando desculpa, não me atendia quando eu ligava, deixava eu falando, meu Deus do céu, que inferno. Até que eu já fui me afastando, né, já fui levando assim, sabe, sem... Isso, gente, com um mês que eu tava com a pessoa, tudo isso. Aí, uma certa vez, ele falou assim, tem um primo meu que chegou do Haiti, você não pode arrumar uma namorada pra ele? Adivinha que é o primo dele? O meu marido. Eu falei, tá bom, me passa o contato dele, me passa uma foto que eu vou ver se eu consigo, né? Falo com umas amigas minhas solteiras e quem sabe. Até tentei mesmo, realmente, mas aí eu adicionei ele no WhatsApp, porém ele não falava nada português.
E a gente se comunicava através do Google Tradutor, não era no WhatsApp. No WhatsApp agora tem o tradutor, antigamente não tinha. Tinha que copiar, colar, traduzir. Era uma benção, meu Deus. Mas a gente começou a ser amigos assim. Então, às vezes ele ligava a chamada de vídeo para ver como que era o movimento e tal. E a gente era só amigo. Até então, ele não sabia que eu tinha um relacionamento com o primo dele, né? Aí, e ele não entendia quando eu falava, né? Ah, eu sou namorada do seu primo. Ele não entendia. Então, isso foi rolando, né? Foi acontecendo. Aí, a amizade, a gente conversava assim, né? Bem rápido, porque não tinha muita comunicação. Aí não tinha, não dava. E aí, a minha amiga também não falou que não queria e tal. E eu já tava de saco cheio do outro, né? Porque eu falei, ai meu, cara não quer nada com nada. Até falei pra ele, ou você ainda é casado e tá me enrolando, ou você já tem outra pessoa. Meu, seja sincero. Só que aí eu falei assim, ah, quer saber? Vai ver sua vida, eu vou ver a minha, e já era. Mas continuei tendo contato com o primo, né? Que é o meu marido. E a gente só sendo amigos, né? De se ver assim, rápido, em chamada de vídeo, muito assim, não tinha muito assunto, né? Mas a gente começou a ter amizade. E isso a gente. Aí eu fui tentando falar, ensinar ele algumas coisas em português, né? E aí, uma certa vez, ele me ligou, eu tava fazendo zumba, né? Porque eu fazia zumba, aí ele via, né, o pessoal, né? Mostrei as meninas, tudo. E aí teve uma vez que ele falou assim, Jana, arruma namorada pra mim. Eu já não tava mais com o outro cara, tá, gente? Aí eu falei assim, ah, se eu não arrumar, eu vou sair com você. A minha intenção era levar ele pra um samba. Até hoje a gente nunca foi num samba, gente, junto. Nunca fomos num samba. Mas ele se empolgou, começou a chamar eu de amor e não sei o que. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que que eu fiz? E as meninas, vai, Jana, vai conhecer ele, vai que ele é legal e que não sei o que, vai conhecer, vai conhecer. E eu vendia roupa na época, aí tinha postado umas coisas, né? Aí ele se interessou, comprou, encomendou comigo. E aí a gente marcou de se ver, né? Primeira vez. A gente se conheceu no dia 17/7/2017. Eu falei, cara, essa data eu não sei o que que é, mas essa data, meu Deus do céu. E ali, quando eu vi ele, 2 metros, gente do céu, 2 metros, 2 metros. Olha, eu vou até mostrar uma foto do meu marido. Quando a gente se casou, tá, gente? Olha o tamanho dele, gente. Não sei se vai dar pra ver. Pois olha, ele é alto. Aqui eu tava de salto. Foi no nosso casamento, no civil. Foi. Bom, a gente se conheceu, né? Depois, muito tempo depois, eu achei o caderno que eu tinha escrito, né? Eu falei, caramba, olha só, acontece mesmo. E, e a gente começou a namorar, a gente ficou namorando. Quando foi uns 3, 4, quase 4 meses, na minha visão, ele ia embora. Ele não ia ficar aqui no Brasil. Eu falei, eu vou ficar com ele até ele decidir ir embora, né? Porque ele já tinha falado que ele ia voltar, né? Aí a gente ficou namorando, tudo. Eu falei, eu vou sofrer, eu vou, né? Porque a gente se acaba se apegando, mas é a vida. Mas não foi isso que aconteceu. Aí, com quase 4 meses de namoro, eu já tava querendo sair da casa da minha irmã, que eu morava na casa da minha irmã, né? Onde eu pagava um valor para ela, para ajudar lá nas contas, né? Como fosse um aluguel. E eu conversei com ele, se ele pudesse me ajudar, porque aí, no caso, né, a gente ia ter um lugar que ele pudesse ir dormir e tal, porque a minha intenção não era morar com ele ainda, morria de medo. Eu falei, esse homem vai morar comigo, depois vai embora, e eu morro. Nossa, eu era muito medrosa.
E a minha irmã já tinha falado, se sair daqui não volta mais. Aí eu fui assim, aí ele falou, não, pode arrumar uma casa, eu vou te ajudar, tal. Arrumei. Quando eu arrumei, ele me pediu em casamento. Ele falou para a família dele toda que não ia mais embora, que ia ficar comigo, que ia casar comigo. Gente, foi muito lindo, que a gente se emocionou, chorei, ele chorou, e eu falei, meu Deus do céu, não acredito. E aí a gente foi morar junto, aí eu tive, com um mês eu engravidei, aí eu perdi o bebê, né, que é uma outra história que eu vou contar sobre a Niuli também, que ela era para ser gêmeas, isso é uma visão sistêmica. Depois de uns 3 meses que eu tinha perdido esse bebê, eu engravidei do Henrique, depois a gente mudou de casa, foi incrível, gente, foi maravilhoso. Mas aí com 6 meses veio a Niuli e eu falei, olha, até isso, um casal, a gente tem um casal juntos, né? Depois eu vou deixar até aqui a foto da minha família. Então tem a Lívia chama ele de pai, ele trata ela como filha, né? A gente se respeita, se ama e a gente vai fazer 9 anos juntos esse ano. E é uma benção, porque era o meu sonho ter uma família, ter um companheiro, um parceiro, e ele trabalhador, até demais. Mas eu sou muito grata a Deus, grata ao universo por me proporcionar essa bênção, né? Porque por mais que seja desafiador, a família é a nossa base, é a que nos sustenta, é a que nos leva para continuar a viver, né? Pra gente não desistir dos nossos sonhos. E hoje eu sou grata pela minha família. E hoje, dia 12 de fevereiro, é aniversário da Niuli, tá completando 6 anos. E eu tô muito feliz, muito grata mesmo. E é isso. Então, gente, quando você quiser, né, atrair uma pessoa, né, um amor na sua vida, vocês estão escutando o gato, né? É um gatinho que a gente encontrou na rua. Coloque todos os detalhes. Escreva, escreva, escreva. Característica, personalidade. Ai, gente, não esqueça do dinheiro. Que seja financeiramente bem resolvido, emocionalmente bem resolvido, tá? Dicas que eu dou sempre para as minhas clientes que falam que quer ter um relacionamento ainda, que ainda tem vontade de ter um relacionamento. Então eu falo, escreva que dá certo. E é aquilo, né? Confia que a pessoa vai aparecer. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz de compartilhar a minha história, né, com meu maridão, com a minha família. E no próximo vídeo eu vou trazer sobre a Niuli, que era para ser gemelar, e falar um pouquinho o que significa isso na visão sistêmica. Tá bom? Um grande beijo para você, fica muito com Deus e até mais. Tchau, tchau!